Olá, meus amores, muito bom dia para vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Arquétipos de Luz Tarô e trago hoje uma leitura intuitiva e atemporal para vocês, o signo de Peixes. E isto mesmo, e para vocês também, que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Ascendente neste signo, essa leitura também é para você. Então chega mais, que hoje eu trago uma mensagem da espiritualidade. Essa leitura é uma leitura geral na sua energia para a partir da primeira semana de junho. Isto mesmo, vamos trazer as suas vibrações aqui para a mesa e já dei uma passadinha nos signos fortes do seu mapa, que lá também pode ter uma mensagem que vai ressoar para o seu momento atual. Então fiquem ligadinhos e já deem aquela conferida por lá. Lembrando a vocês que são leituras coletivas, são várias energias aqui à mesa. Pegue apenas o que for para você. O que não for, vocês soltem ao universo que vai chegar a quem é necessário nesse momento. Já se inscrevam também por aqui no canal, acionem o sininho, curtam, compartilhem esses vídeos para que essas mensagens da espiritualidade cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Gratidão sempre por todo o carinho e confiança e por essa companhia maravilhosa todas as manhãs. Vocês são parte desse propósito maior, no amor, na luz e em Deus Pai Todo-Poderoso. Gratidão, espiritualidade e gratidão a todos vocês. Bora lá para sua leitura, peixes? Peço a vocês que fechem os olhos e peçam a espiritualidade para que tragam o que é necessário. São Miguel Arcanjo, desça com seu escudo e derrube toda a maldade que possa estar envolvendo essas pessoas nesse momento. Na força de Deus Pai Todo-Poderoso, em sua honra e glória, ilumine e proteja sempre o caminho dessas pessoas, meu Pai. Gratidão. Permissão, auxílio e proteção para entrar na energia de Peixes. Santa Sara Cálice, faça presente aqui à mesa e me traga o que é necessário e permitido mostrar. Na força de São Miguel Arcanjo, gratidão. Energia geral, signo de Peixes, mês de junho. Bora lá, vamos trazer suas vibrações aqui para a mesa, Peixes. Abrindo a leitura para Peixes. Opa! Abrindo a leitura de vocês com o Cavaleiro, fundo do deck, a âncora. Alguém vem com segurança em direção a vocês, tá? Aqui fala de alguém que se decide, né, e caminha em direção a vocês. Há uma determinação, né, há uma firmeza também ao se manifestar, tá? Essa pessoa, ela pode ter partido, né, um pouco insegura, um pouco incerta, um pouco na dúvida e retorna, né, com toda a segurança. Aqui fala de alguém que vem em direção a você oferecendo estrutura, base, segurança, estabilidade. Ou invertam os papéis, né? Ou é você que toma uma decisão e vai manifestar essa decisão, tá? É uma pessoa. O trevo e a árvore, abertura de fluxo, né? Movimentação. Aqui fala de uma situação que estava rígida, né? Que estava estagnada, começando a se movimentar. Há muito forte aqui uma abertura de fluxo, tá? Alguns conseguiram desbloquear algo que estava bloqueando, algo que estava estagnando, algo que estava procrastinando. E isso tinha muito forte aqui um fundo de raiz familiar, tá? Pode estar relacionado a algo energético, né? Como a lealdade, algum tipo de espelhamento, algum tipo de representação. Representação no sentido não é um teatro, tá, pessoal? É quando você, de alguma forma, representa algo lá de trás, né? Da sua ancestralidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Uma pessoa que foi excluída ali no âmbito familiar, né? Rejeitada, né? Por diversos motivos, talvez até por um certo vício, por não caber ali dentro do sistema familiar, por ser diferente, né? Acaba que nasce, né? Uma outra pessoa, né? Da família, no presente, né? Ou no futuro, que começa a representar essa pessoa que foi excluída lá no passado, tá? E aí, de repente, né? Essa pessoa se pega repetindo aquele padrão, tá? Então aqui há muito uma desobstrução, né? Há uma quebra de padrão, mas aqui eu sinto muito como uma abertura de fluxo, né? Alguém aqui, ó, fez algo, né? Pode ser uma terapia, pode ser uma dinâmica, um ritual que de alguma forma abriu as portas aqui, tá? Do que estava enrijecido, do que estava armazenado, né? Do que estava enferrujado. A torre e a criança. Aqui fala que a sua alegria retorna, tá? Houve um momento aqui, né, de introspecção, um momento de
de pensar, de refletir, né? De tomar conhecimento, de colocar, de acertar os planejamentos, de colocar os pingos nos is. Houve um momento de introspecção na vida de vocês, tá? E isso de alguma forma te fez lembrar de algum tipo de situação, né? Ou padrões de infância. Só que esses padrões vêm como algo positivo para vocês, porque é através de alegria, de felicidade, espontaneidade, entusiasmo, né? Começaram a vir memórias de entusiasmo, de alegria, né? Então aqui eu sinto muito essa energia, sabe? Quando eu deixei de ser feliz? É uma pergunta aqui, ó. É uma pergunta que vocês fizeram, não vai ressoar para todo mundo. Quando eu deixei de ser feliz? Quando eu me afastei de quase tudo que me harmonizava, que me inspirava? Há uma passagem aqui, tá? Há uma passagem. Aqui falamos também de algum bloqueio de infância, tá? Que pode estar representando aqui um homem. Algo, né, obscuro ou algo oculto representando um homem. Um amor, uma paixão, uma pessoa próxima que talvez você guardasse os sentimentos, né? Tem alguma questão aqui envolvendo essa situação aqui. Uma outra situação também é de um dom, tá, peixes? É de um dom que vem te acompanhando desde a infância, tá? E aqui fala muito de desde a ancestralidade e vidas passadas. Vocês já trazem esse dom de vidas passadas, tá? E não é à toa que vocês começam, né, a direcioná-lo desde a infância, tá? Desde muito novos aí, desde quando você nem sabia a idade. Aqui fala muito de um dom que irá se revelar, né, irá manter na vida adulta, tá? Uma outra situação também é que há um tipo de desejo, há um tipo de vontade que não se concretizou com relação ao homem. A gente pode estar falando de um pai, tá? Aqui fala de nebulosidade, de distância, de insegurança. Algo ficou meio cinza, meio inexplicado aqui, né? Bora abrir essa mesa para vocês, peixes. Bora abrir essa mesa para vocês, peixes. Lembrando a vocês que essas leituras são coletivas, né? Pode ser que estejam espelhadas a pessoas mais próximas a vocês ou alguém que esteja conectado diretamente na sua energia. Lembrando também que são leituras atemporais, pode ser que já tenha acontecido no passado ou esteja acontecendo no presente. E se você veio aqui por causa de peixes, pode ser que a espiritualidade decida lhe enviar uma mensagem através dessa leitura. Então estejam de coração abertos para receber, ok? Bora lá, vamos trazer suas vibrações aqui para a mesa, peixes. Abrindo a mesa para peixes. O que é essa situação para peixes? Vamos clareando de acordo com o que vamos abrindo a mesa, ok? Peixes. Eita, coisa linda! Gratidão. Abrindo a mesa para vocês com os amantes, né? Energia de Gêmeos. Há uma conexão muito forte, há uma conexão estabelecida aqui também, tá? Não vai ressoar para todo mundo, mas alguém vem em sua direção para viver um amor, tá? Há uma sintonia aqui que ficou no passado, né? Que ficou no passado, que ficou estabelecida e que foi decretada agora, tá? Uma união. Pode ser tanto para você quanto para alguém na sua energia, tá? Aqui fala também de uma sintonia maior, alguém que volta para cumprir um acordo, para cumprir um compromisso, tá? Aqui fala de uma pessoa muito correta, peixes. Uma pessoa muito correta. É alguém que fez um acordo e vai cumpri-lo, tá? Alguém que volta e se estabelece. Rei de copas, 3 de paus, o dependurado e o 9 de ouros. Aqui há um desejo de se unir a algo maior, tá? O Rei de Copas, o 3 de paus, energia de fogo, Ares, Leão, Sagitário. O dependurado e o 9 de ouros, chegando para vocês. Energia de peixes, né? Pode ser que você esteja lidando com outro pisciano. O Rei de Copas, cortando com a energia da âncora, aqui fala de uma pessoa muito segura, né? Muito estabelecida, principalmente emocionalmente, né? Uma outra situação também é uma rigidez que veio, né, por conta de uma mágoa, através de uma mágoa.
e que isso pode ter afetado, né, o campo amoroso de vocês, tá? Uma outra situação também é de pessoas muito instáveis no sentido territorial, tá? Alguns aqui podem ser pessoas que se mudaram muito e não conseguiram estabelecer ali um direcionamento, uma intimidade maior, né? Ou de alguma forma formar laços que talvez fortalecesse o seu relacionamento. Não sei como vai fazer sentido para você, tá? Apenas pegue o que fizer sentido. Vamos clarear isso aqui para vocês, peixes. Essa pessoa que vem, você tem uma sintonia espiritual com ela, tá? É alguém que veio cumprir um propósito ao seu lado. Essa pessoa, ela se despediu, né, em algum momento da vida, pois ela precisava se estabelecer, se assegurar, se direcionar, ou ter a certeza de algo, tá? Os amantes para peixes. Os amantes, mais de copas. É alguém que vem lhe oferecendo uma nova copa, tá? É alguém que vem lhe oferecendo ali uma nova taça, mas dessa vez ela vem cheia. Porque talvez no passado ela não estivesse tão cheia assim quanto essa pessoa gostaria, né? Ela não tivesse muito a lhe oferecer, tá? E isso fala muito de campo emocional, não tem nada a ver com bens materiais, tá? Não tem nada a ver ali com estrutura financeira. Era alguém que não estava preparado emocionalmente para viver, né? O grande amor, ou para viver o que essa pessoa sentia por vocês, tá? Muitas vezes, né, nos assustamos ali com sentimentos. Olha isso. O 8 de espadas. Vocês viveram um bloqueio. Pode ter sido um relacionamento muito difícil, né? Cheio de ataques, perseguições, impedimentos. Por quê? Porque alguém carregava um peso que não era seu ou que não era deles, tá? E ali você, né, teve que se meter em muitas coisas, houve situações de influência, né, de terceiras pessoas. Aqui fala de uma pessoa que teve que carregar um peso que não era dela, tá? Pode ser tanto você quanto alguém com quem você estava lidando e esse relacionamento não deu certo, tá? Por quê? Porque vocês se colocaram num lugar que não era de vocês, né? Talvez ali tivesse no lugar de um pai, né? Ajudando uma mãe, auxiliando uma mãe, sendo cobrado por uma mãe, ou invertam os papéis, ou estivesse no lugar de uma mãe, sendo cobrado por um pai, ou muitas outras coisas, tá? Não é apenas isso. Então, assim, fala de pessoas que estavam ali, dentre outras prioridades, né? Dentre outras responsabilidades, tá? Esse 8 de espadas. Naquele momento, vocês não estavam preparados para viver isso aí. Para viver essa sintonia, essa conexão, esse amor. O 8 de espadas para peixes. 2 de copas. Houve uma conversa, houve um diálogo, né? Houve um desabafo aqui, ó. Alguns finalizaram isso tranquilamente, tá? Para alguns aqui houve um encontro. Uma conversa, um diálogo. Para outros ficou faltando essa sintonia aqui, ó. Essa despedida, né? Esse acerto de contas, a compreensão maior. Alguns de vocês aqui ficaram incompreendidos dentro desse relacionamento, né? Porque faltou um diálogo, tá? O rei de copas para peixes. O rei de copas é a âncora. Esse sentimento, ele só aumentou, tá? Aí já começa a leitura super romântica, né, pessoal? Esse sentimento, ele permaneceu. Alguns aqui nunca esqueceram essa pessoa. Olha isso. Dependurado e o 5 de copas, né? Até porque também foi muita coisa, né? Foi muita mágoa, muita tristeza, muito sentimento de culpa. Isso aqui de forma recíproca, tá? Não é só vocês, não. O outro lado também sente. O outro lado também sentiu, né? Eu não pude fazer nada, eu não fiz nada e eu me entristeço com isso. Eu poderia ter tomado uma atitude, eu poderia ter reagido e eu não reagi, né? E eu guardo essa mágoa dentro de mim, eu guardo essa tristeza, né? Quando eu vou poder me libertar disso aqui, ó? Alguém sente que tem uma dívida com vocês no passado, tá? Por não ter agido, por não ter movimentado. Sente que tem uma dívida com você. O 3 de paus, contando com a energia do trevo, aqui fala muito de abertura de fluxo, tá? Principalmente através de socialização,
né? Através ali de popularidade. Aqui fala que vocês vão conseguir oportunidades de crescimento através, sim, do seu reconhecimento, através da sua popularidade, da sua comunicação. Haverá um momento aqui, ó, de grande abertura de fluxo, tá? Através da comunicação, através da conversa, né? Porque alguns de vocês aqui trazem um dom muito especial de comunicação, né? São comunicadores natos, têm o dom ali da palavra, né? Da revelação. Aqui fala que o seu fluxo se abre através da comunicação, tá? Uma outra situação também é da possibilidade de trabalhar com um grupo ou de trabalhar em equipe. Aqui fala também de expandir o seu negócio, tá, peixes? Peixes, mês de junho. Você terá a possibilidade aqui, ó, de expandir o seu negócio. 6 de paus, 7 de espadas e o 2 de ouros. Eita, eita, eita. Chegando pra vocês aqui, ó. O 6 de paus, 7 de espadas e o 2 de ouros. Energia de ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Energia de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, ok? O dependurado cortando com a energia da árvore, aqui fala de uma situação de estagnação, de uma situação de procrastinação, tá? Alguns de vocês aqui estão com uma certa dificuldade de sair do lugar, de se movimentar. Vamos clarear melhor isso aqui. Aqui fala muito que haverá abertura de fluxo, né? Para crescimento, para evolução, para expansão, para aumento territorial, através, né? Das amizades, dos contatos. Só que vocês têm que tomar cuidado aqui com uma estagnação, tá? Com uma procrastinação. Com estar ali na zona de conforto, tá? Vamos clarear isso aqui. O que é esse dependurado? 2 de paus. Aqui fala de pessoas que gostam de observar, né? Que gostam de observar, que gostam de cuidar dos outros, gostam de saber dos outros. Mas vocês precisam tomar cuidado, né? Pra não deixar que a prioridade vire os outros, tá? Os problemas dos outros, as movimentações dos outros. Aqui alguns de vocês tem muita abertura, né, para estagnarem ali, ó, por conta dos outros. Então aqui pede atenção, né? É um alerta para que você não perca tempo com problemas alheios, ok? Fala muito dessa questão aqui, ó. Pessoas que ficam observando e acabam perdendo tempo, acabam perdendo a oportunidade, tá? Uma outra situação também é de você observando uma pessoa que está na zona de conforto e que tem todas as possibilidades de expansão, mas continua ali desperdiçando uma inteligência, desperdiçando uma ideia, uma genialidade. Tem até uma questão aqui de genialidade, tá? O que é essa situação? Qual o sentimento dessa pessoa nesse momento? Dependurado. Rainha de espadas. Aqui fala muito de críticas. Crítica, julgamento. Eu sinto muito também aqui um auto-julgamento, uma autocrítica. Alguns aqui, ó, estão lidando com uma autocrítica tão exacerbada, né? Tão intensa, que mal conseguem sair do lugar por conta do perfeccionismo, tá? É aquela pessoa cheia de tititi, cheia de detalhes, né? Tem alguém que tá com uma certa dificuldade de crescer, de desenvolver, por conta do perfeccionismo, tá? E esse perfeccionismo tem adoecido essa pessoa. Pode ser tanto vocês quanto alguém com quem vocês estejam lidando. Eu sinto muito mais alguém com quem vocês estejam lidando. É como se quanto mais essa pessoa buscasse a perfeição, mais ela perdesse. Pode ser uma pessoa que esteja em mania, né? Que tem algum tipo de mania, que tem algum tipo de comportamento exagerado, hiperfoco. Isso aqui precisa ser olhado, tá? Isso aqui precisa ser trabalhado. Qual o sentimento de peixes com relação a essa situação? Isso é visto por outras pessoas, peixes. Aqui fala de muita admiração com relação a essa figura, tá? Sentimento de peixes. 10 de paus é um fardo, é um peso. Aqui tem muito aquele 2 de paus, como eu disse pra vocês, né? Só que aqui essa transição vai acontecer. Isso aqui tá ficando pra trás, né? Esse peso, esse fardo, essa responsabilidade, ela tá ficando pra trás. Por quê? Porque as costas já estão doendo. O peso aqui, ó, da responsabilidade já tá pesando, né? Alguns já estão recebendo sinais de fadiga, de esgotamento. Toma cuidado com isso aqui, tá, peixes? Eita, eita, eita.
Energia geral, signo de peixes. Aqui tem a energia do diabo. 2, 3, 14, 15. Aqui fala muito de má influência, tá? Má influência no sentido de apoiar demais e acabar deixando, né, essa situação, essa pessoa aí estagnada, tá? É como se essa pessoa não tivesse o que fazer, né? Ah, se eu tô no ambiente de trabalho e as outras pessoas fazem tudo pra mim, eu fico sem fazer nada, eu fico ali no ócio, na fadiga, né? Na preguiça, no cansaço. Então aqui tem muito algum tipo de quebra de função, tá? Pessoas que estão se sobrecarregando enquanto outras ficam no ócio. Então tem muito essa questão assim, cuidado com isso, principalmente no campo profissional, tá? O 3 de espadas, vixe, e o 5 de paus. Isso aqui é confusão, né? Alvoroço, tá? Isso aqui é reboliço. Olha isso, a transição acontece, tá? Mais uma vez o 10 de paus e o pajem de paus. O 9 de ouros, cortando com a energia da torre, aqui fala muito, né, de um aprendizado importante dentro de uma introspecção. Alguns de vocês aqui se afastaram, né? Pode ser do campo familiar, do campo profissional, do campo social. Aqui fala muito de uma introspecção no sentido de aprendizado, no sentido de adquirir sabedoria. Pode ser que vocês se afastaram um pouco, né, por conta de um estudo, por conta de um curso, por conta de um trabalho, mas aqui fala de você tomando posse, né, do que era necessário para você. Eu me afasto, eu abro mão de algumas coisas, mas isso é o mais importante, isso é prioridade na minha vida. E aqui fala muito de um certificado, de um diploma, de um aprendizado, de uma consciência e da experiência, né, de estar consciente de que você pode ir em busca da sua realização, tá? Alguns de vocês aqui abrirão um negócio, abrirão um empreendimento, tá? Pode ser através da internet, pode ser num lugar distante, porque aqui eu sinto vocês se afastando, né, e se dedicando ali ao conhecimento, à sabedoria que você adquiriu, tá? Aqui também fala de realização. Alguns de vocês aqui terão a paz do sossego. Estavam lutando por isso há tempos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Libertação. Através desse conhecimento, através, né, de você realizar essas práticas e tomar consciência disso, você se liberta de uma estagnação e você se liberta também de uma dívida, de um bloqueio, tá? Alguns através do trabalho aí vão conseguir de alguma forma pagar uma dívida ou vão conseguir se desvencilhar de uma situação de dependência que já estava sufocando vocês, tá? Isso pode estar relacionado ali à família de origem, né? Eu não dependo mais de vocês, eu não dependo mais disso, daquilo. Então são pessoas que vão seguir um caminho, caminhos fortalecidos, tá? Aqui fala de vocês mais fortes, mais conscientes, né? Mais sábios. Eita, coisa linda. Olha isso. O 8 de copas, o 7 de paus. O 8 de copas, 7 de paus. Energia de fogo, né? Áries, Leão, Sagitário. Eita, eita, eita. O 9 de copas e a estrela, energia de aquário. Pode ser que vocês estejam lidando, né, com alguém do signo de aquário ou tenham no mapa. Vale a pena sim dar uma conferida nessa leitura, porque vai te abrir melhor o campo de visão, ok? Então, olha só. O 6 de paus, cortando com a energia da criança, aqui fala de alguém que foi viver os sonhos, né? Que foi ali na espontaneidade e de alguma forma obteve sucesso, obteve admiração, tá? Alguns de vocês aqui são muito admirados pelo bom coração, pela pureza das intenções, pela ingenuidade. Só que aqui fala que já tá na hora de se desenvolver, já tá na hora de crescer, já tá na hora de evoluir, no sentido de você se olhar, de você se ver, né? Eu já tenho capacidade, já estou pronto para me mostrar, para me revelar, para aparecer. Não para aparecer para chamar atenção, né? Não, se vocês quiserem também, isso aí é dar conta de vocês. Mas de alguma forma, para ter a consciência e a segurança de que vocês são bons, de que vocês também são bons no que fazem. Aqui fala de algo que foi vivido espontaneamente e que chamou atenção, apenas pelo natural. A gente pode estar falando aqui de um dom, a gente pode estar falando ali, né, de uma jornada, de uma caminhada. Aqui fala de pessoas que não quiseram aparecer, mas apareceram naturalmente, né? Porque algo em você aqui chamava atenção, tá? Vamos clarear melhor isso aqui. Esse 6 de paus.
para peixes. Seis de paus é criança. Eita! É isso mesmo. Você teve a oportunidade, peixes, ou você terá a oportunidade de recomeçar um planejamento, um projeto que ficou pela metade, tá? E isso aqui fala de originalidade. Alguns de vocês aqui, ó, tem um talento nato, tá? Tem um talento nato. Lembra quando eu disse de genialidade aqui no início? Eu posso estar falando aqui, né? Para pessoas super criativas, para inventores. Aqui tem um trabalho original, tem algo que você faz que é original, que só você que faz, do jeito que você faz. E aqui você será desafiado a recomeçar esse projeto. Mas agora sem medo de ser feliz, sem medo de aparecer, sem medo de se destacar, tá? Uma outra energia aqui, ó, é que fala de uma proposta, ó, que será desprezada por uma pessoa próxima a você. Toma cuidado com isso aí, porque aqui fala de ardência de inveja, tá? Alguém que tá ardendo de inveja aí de você. Aqui fala de alguém que sempre quis arrumar um defeito, né? Ah, você arrumava alguma coisa, a pessoa falava, ah, mas isso não tá bom, isso não é assim, você merece muito mais. Cuidado com as intenções dessa pessoa aqui, ó. Aqui fala de uma pessoa que ela não tem capacidade de atingir, mas com palavras, com negatividade, ela já te fez perder algumas oportunidades, tá? Cuidado com isso aqui. Qual o sentimento de peixes com relação a isso? Ok. 4 de copas, frustração. Pode ser que você já tenha tentado algumas vezes, né? E você tenha se frustrado. Por quê? Por conta da influência dessa outra pessoa. Essa outra pessoa foi alguém que te trouxe muita mágoa, muito desgosto. Aqui fala de muita preocupação, né? Será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu vou conseguir? Você terá apoio, tá? Você terá apoio aqui, ó, de um grupo, de uma empresa, de uma equipe. São pessoas que te ajudarão a pensar, tá? A refletir, a tomar consciência de algo. 4 de copas, por favor. O Ás de ouros. Essa frustração, ela é uma oportunidade, tá? Para que você saia do lugar onde você está acomodado, né? Onde você estava ali, né? Estagnado e busque um novo olhar e busque uma nova oportunidade. Porque esse chamado será para você sair da zona de conforto. Pode ser que num primeiro momento pareça desconfortável, mas isso te traz uma grande bênção, uma grande possibilidade. Será oferecido para vocês aqui um acordo, um contrato. Alguns de vocês aí sairão com um contrato nas mãos, tá? Pelos próximos dias. O 7 de espadas, cortando com a energia das nuvens. Aqui tem alguma questão que tá oculta, tá? A gente pode estar falando aqui de um padrão negativo, de um padrão destrutivo, pode estar relacionado a você ou uma pessoa próxima a você. Mas a gente fala de algo que está ainda meio obscuro, né? Algo que você ainda não tomou consciência ou não tomou conhecimento. Pode ser sobre você ou pode ser sobre uma outra pessoa, tá? Mas tem alguém que está dentro de uma situação aqui que, de alguma forma, ou finge não ver ou oculta para que outros não vejam, tá? Vamos clarear isso aqui. A gente pode estar falando de um vício, né? De um padrão negativo. De alguém que sabe que tá errado, por isso oculta, por isso esconde. Aqui também fala que há um lado de vocês que vocês ainda não revelaram, tá? Por medo de não serem aceitos. O 7 de espadas para peixes. O que é essa situação? Sete de espadas para peixes. 10 de paus. Aqui fala de alguém, né, que para fugir aqui, ó, de um peso, de uma responsabilidade, né, para não se acabar, acaba dentro desse padrão, desse vício, dessa fuga momentânea, né? Alguns aqui estão lidando com uma fuga momentânea.
E isso tem muita questão energética aqui, tá? Aqui fala de muita abertura, né, para se deixar influenciar sobre as energias dos ambientes, das pessoas. Aqui tô falando com pessoas muito sensitivas, tá? Mas que não estão se cuidando energeticamente. Aqui há um puxão de orelha da espiritualidade, né? Na abertura para se cuidar, para se proteger. Isso tem alguma questão do passado, tá? Alguma questão do passado. Isso aqui é muito mais profundo, né, do que possamos acessar, tá? Mas, porém, posso trazer aqui, ó, há um peso de uma responsabilidade, tá? E que essa pessoa, de alguma forma, ela tenta sustentar, né? Ela tenta essa fuga através desse vício, através desse comportamento repetitivo. Só que esse vício, esse comportamento repetitivo, olha só a torre, está o destruindo, ou a destruindo, tá? Esse 10 de paus. A lua. Aqui pode ter algo relacionado à mãe, tá? A energia da mãe. A sustentação, a satisfação, o acolhimento, o vazio. Tem algum vazio sentimental, né? Algum vazio emocional que é preenchido com algum tipo de padrão destrutivo, tá? E aqui vocês precisam tomar cuidado, porque há um excesso de sobrecarga mental, tá? Há uma luta, há uma batalha no campo emocional aqui. Só que não tem vitoriosos. Aqui há um chamado ao autocuidado, tá? Há um chamado ao autocuidado para que você cuide do seu campo emocional, das suas emoções. Porque isso pode acabar, de alguma forma, te afetando fisicamente, tá? É a psicossomática. Qual o sentimento de peixes com relação a isso? O louco. Liberdade. É isso mesmo. É um padrão que te traz liberdade, né? Tô fazendo o que eu quero, tô me satisfazendo. Mas depois o que acontece? Há um certo arrependimento, tá? Ah, porque eu fiz isso me prejudica, isso me destrói, isso me tira a saúde. Qual a visão do outro com relação a peixes? Visão do outro com relação a peixes. Os amantes. Aqui você acaba atraindo pessoas que estão vibrando nesse mesmo padrão, tá? E aí fica mais difícil ainda de você sair desse lugar, de você sair dessa situação, desse vício. Você tem muita abertura e facilidade para atrair pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você. E não que você tenha facilidade, mas de alguma forma que há um magnetismo. Né? Se você tá bebendo, pessoas que estão bebendo se aproximam de você, e aí começa aquela bebedeira, e aí vai uma, vai outra, né? Ou se você tá fazendo algum tipo de comportamento ali destrutivo, né? Ou então comendo exacerbadamente, e aquela coisa, e aí você acha companhia. Então, assim, tem muito uma questão aqui que se mistura com diversão, né? E vira aquela fuga ali completa. E aí vocês precisam tomar cuidado com esses padrões, tá? Com pessoas que fortalecem esse tipo de comportamento e esse tipo de situação que pode estar te prejudicando, ok? O 2 de ouros cortando com a energia do cigano, aqui fala de alguém que pode estar afiando ali, né, uma prática, um dom, né, refinando ali um objetivo. Ali fala de pessoas que passaram, tá? O que passaram para chegar onde chegaram. Ali fala também de alguém que busca se equilibrar e se igualar a você. Não sei como vai fazer sentido para você, tá? Mas aqui há uma sintonia, né? Através de uma dedicação, através de um dom, através do trabalho e do refinamento, vocês vão conseguir chegar onde vocês querem, tá? E isso tá falando muito na questão do trabalho, na questão profissional, tá? Uma outra situação também é de pessoas que estão querendo acertar o acorde da sintonia. Gente, o que é isso? Né? O que é isso? São pessoas que estão querendo chegar no equilíbrio dentro do campo emocional, tá? Estão percebendo, né, que sim tem o controle do próprio comportamento, né? E podem, de alguma forma, intervir e fazer com que algo melhore, seja um relacionamento, seja um padrão, seja um ambiente.
São pessoas que de alguma forma estão preocupados com a imagem que passam ou como estão sendo no dia a dia, tá? Tem mais ou menos isso aqui, não vai ressoar para todo mundo, não. O 3 de espadas, cortando com a energia dos amantes, né? Aqui fala muito de uma dor, de uma traição. Essa pessoa, de alguma forma, ela pode ter se envolvido ali em uma questão de infidelidade, né? Com relação a você no passado, tá? É alguém que pode ter feito parte ali de um triângulo amoroso, né? Ou tentado te colocar no triângulo amoroso. E essa pessoa, ela vai retornar, tá, peixes? Essa pessoa, ela vai retornar. Aqui fala também que a partida dessa pessoa, né, veio como uma grande decepção para você, tá? Não sei como vai fazer sentido, não sei como vai ser, né, o retorno, mas aqui fala muito dessa questão. Talvez vocês não estejam preparados para esse retorno. Ou invertam os papéis se for o caso de vocês retornando, tá? Aqui é a energia do 9, né? Um sentimento ali de realização, mas um sentimento também de posse. Essa pessoa, ela traz um sentimento de posse por você, tá? Ou isso aconteceu no passado, né? Lembrando, essas leituras são atemporais. Então, ali, ó, trouxe um sentimento de decepção, um sentimento de coração partido mesmo, tá? Há uma angústia, há uma dor que envolve essa situação aqui, né? Alguém não teve sabedoria para lidar, alguém não teve consciência, né? E aqui fala muito dessa questão. Eu preciso me libertar disso aqui. Pode ser que essa pessoa retorne na sua vida simplesmente para se redimir. É isso mesmo. Simplesmente para se redimir. Aqui fala de alguém que esperou muito tempo por esse encontro, tá? Por esse encontro, por essa conversa, por esse olho no olho. Mas daqui fala que você traz uma dor imensa com relação a essa pessoa, tá? O 5 de paus, cortando com a energia do rei de copas, né? Aqui fala muito de sabedoria, de estabilidade, estrutura. Aqui fala que a sua estabilidade, a sua estrutura, a sua maturidade vai causar um alvoroço, tá? Por quê? Porque aqui fala de uma pessoa que vai pensar que você não tá ligando, que vai pensar que você não tá dando consideração, que você não tá dando abertura, né? Que você não tá se importando. E isso aqui vai causar um caos danado, tá? Vai causar aqui, ó, um reboliço. Por quê? Por conta da sua tranquilidade, por conta do fato de você não reagir, tá? É alguém que de alguma forma rejeita ou despreza a sua estabilidade emocional, tá? Uma outra situação também é de uma dor, de uma angústia que vai causar aqui o maior reboliço, tá? Aqui fala muito de alguém que ficou parado nessa dor, ficou parado nesse ressentimento. Vamos clarear essa energia aqui. Esse 3 de espadas para peixes. Esse 3 de espadas para peixes. Aqui fala de um sentimento, né, de não ter vivido o que sonhou, o que realizou, o que idealizou. 3 de espadas. 2 de paus, bloqueio. Alguns de vocês aqui ficaram muito magoados pelo fato de uma pessoa não ter procurado vocês, né? Não ter tomado atitude, não ter se movimentado. Que alguns de vocês esperavam apoio, esperavam afeto, esperavam acolhimento, né? E essa pessoa não se aproximou, tá? Mas essa pessoa, ela não se aproximou por medo de ser rejeitada. Por medo de ser rejeitada, tá? 5 de paus. O que é essa energia? O rei de copas. Aqui fala de algo que envolve um grupo, tá? O rei de ouros. Em busca de tranquilidade, de proteção, né? De segurança. Aqui fala de vocês terem esperado que alguém os defendesse, tá? Que alguém se posicionasse ali, ó. Como base, como estrutura, como proteção. Só que ao invés disso, é alguém que se calou, tá? Aqui fala de alguém que na hora do vamos ver ali demonstrou uma fragilidade, demonstrou uma fraqueza. Isso pode ter de alguma forma chateado muito vocês, tá? Rei de ouros. Aqui fala muito de alguém que confundiu as coisas, tá? Tava esperando algo. O 2 de copas, ó. A sintonia, né?
Fala de união, a gente pode estar falando de um casal, a gente pode estar falando de uma amizade, pode estar falando de um familiar, né? Aqui fala muito que na hora do vamos ver é alguém que arriou as patas aí, né? É alguém que deu pra trás. Ou essa pessoa não quis intervir, não quis se intrometer, né, em algo íntimo. Mas aqui fala muito de parceria. É alguém que, apesar dos pesares, nunca te deixou, nunca te abandonou. Esteve sempre ali, tá? Mesmo que à distância. O 10 de paus, cortando com a energia do 3 de paus. Aqui fala muito, né, de crescimento, de expansão, de comunicação. Através da conversa, através da comunicação, você vai conseguir ali uma oportunidade em outro lugar, tá? Aqui fala muito de crescimento, né, de dedicação, de admiração, de destaque. Aqui são pessoas muito criativas, né, muito originais, como eu disse pra vocês ali, tem aqui uma energia de genialidade, tá? E aqui são pessoas que não ficam parados, né? Por quê? Porque há muitas possibilidades. O fluxo vai estar se abrindo. Para alguns aqui, você terá a possibilidade de se mudar, né? Há uma transição aqui que pode ser tanto profissional quanto pessoal. E aqui você sai de um ambiente pesado, tá? Um ambiente que vem como caos para você. Aqui fala de reboliço atrás de reboliço, né? De alvoroço atrás de alvoroço. E aqui fala muito da energia do diabo, né? Aonde você tava, não tava vibrando bacana, tá? Não tava vibrando bacana. Aqui fala muito de conflitos e a necessidade de sair e a necessidade de deixar isso para trás, tá? O pajem de paus cortando com a energia do dependurado, aqui a gente pode estar falando de uma criança, né, de um jovem, a gente pode estar falando do seu passado, algum tipo de lealdade que está sendo ou fortalecida, né, ou repetida aqui no seu padrão familiar, tá? Aqui fala de uma pessoa que tá estagnado, que tá parada, que tá direcionando ali, né? No sentido de conforto. Ah, eu não vou sair daqui porque aqui tá tudo bem, aqui tá bom, aqui tá estável, aqui tá estruturado. E aqui fala também da repetição de padrão, tá? De um filho, de uma pessoa próxima. E aqui fala de uma pessoa mais jovem, né? Mas que alguém, de alguma forma, toma essa energia para si. Vamos clarear isso aqui. Aqui falam de pessoas, né, que estão despertando para si, né? Estão despertando ali que precisam sair de um lugar, tá? E não necessariamente seja um ambiente, né? Esse lugar pode ser um lugar mental, um lugar emocional. Tá, gente? Paus. O que é essa situação? Aqui fala de muita fadiga, tá, peixes? Muita fadiga, muito cansaço. E isso pode ter raiz energética, tá? Olha só, o Ás de Espadas, uma nova visão, um novo olhar. É alguém que precisa olhar de uma forma diferente para certas situações, tá? Aqui fala muito de algo que fica para trás. A força de conduzir adiante, né? A força de me levantar, a força de reagir. É espiritual, tá? Vixe. Tem alguma questão energética aqui, ó. Pesando vocês, tá? Tem alguma questão energética aqui, ó. O diabo e o hierofante. Aqui a gente pode estar falando de algum tipo de conexão ou colheita energética, tá? Toma cuidado aqui com a influência. Tem algum tipo de situação, tá? Que precisa ser quebrada aqui na raiz familiar. Tem alguma questão aqui de estagnação, de paralisação, que precisa ser quebrada, tá? Isso vem muito sobre uma colheita. O que estamos falando? Aqui há uma fadiga, há uma preguiça, há um cansaço que tá ligado a raízes energéticas. O que é isso? Pajem de ouros. Pode ter alguma questão financeira do passado, tá? Alguma questão ligada ali à improsperidade, à falta de possibilidade, oportunidade, de abundância, pessoas que passaram, né, famílias que passaram muita dificuldade, passaram fome. Aqui há um padrão de lealdade que precisa ser quebrado, tá? Tem aquela energia, né? Eu não posso enriquecer. Eu não posso prosperar, eu preciso honrar os meus ancestrais. Nada disso, tá, pessoal? Nada disso. Você tem a possibilidade, pode mudar esse padrão. Mas precisam querer. Precisam buscar.
tá? Toma cuidado com crenças limitantes, né? Toma cuidado com crenças que bloqueiam, que paralisam. Já dei o recado aqui, tá? Não posso mais mexer aqui. O 8 de copas, cortando com a energia do 9 de ouros, aqui fala de um grande aprendizado, de uma consciência que se abre, né? De um despertar ali, tanto com relação ao campo profissional quanto em relação ao campo familiar, né? Porque aqui fala de conhecimento, de sabedoria, né? São pessoas que já têm uma certa experiência de vida, uma certa experiência profissional, uma certa experiência, né? Em questões de estudo, em questões de conhecimento. E isso vai te abrir as portas, né? Para você buscar a sua felicidade, para você ficar mais satisfeito, para você ficar mais entusiasmado, né? O 9 e o 8, 17, a espiritualidade. Você tá seguindo ali a sua jornada espiritual, a sua jornada de propósito, tá? Porque vocês foram chamados, né? Alguns de vocês aqui, ó, estão passando por esse momento de despertar de consciência. Há um chamado de um propósito aqui acontecendo para vocês. Aqui são pessoas que sabem o que querem, que já sabem o que querem. 7 de paus cortando com 6 de paus. Aqui fala de algo, né, que foi de alguma forma admirado, foi reconhecido, foi fortalecido dentro de vocês. Aqui fala também de aplausos, né? Aplausos, elogios, qualificação, fortalecimento, tanto profissional quanto pessoal. Aqui são pessoas que estão desenvolvendo, estão crescendo muito, tá? Principalmente no campo profissional, estão se preparando, né, ou serão chamados a se preparar de forma interior para trazer esse conhecimento à tona, para partilhar isso com outras pessoas, tá? Você será chamado também a trabalhar com o público. Pode ser através de comércio, através de comunicação. Isso aqui também fala muito do desbloqueio do chakra do plexo solar. Se vocês sentirem no seu coração, busque melhor sobre isso, tá? Aqui tem muita energia, né, do 15, do diabo novamente. Eu vou me priorizar, eu preciso trabalhar, né, o que me chama por dentro. Aqui fala muito da imersão ao autoconhecimento, tá? São pessoas que estão ali trabalhando o autoconhecimento, a sabedoria, os estudos, estão buscando ir além, né, do que simplesmente aquele bloqueio, do que simplesmente aquela limitação. Porque alguma coisa aqui de alguma forma te travava e você tomou conhecimento que você precisava se abrir, se entregar para que você pudesse expandir e levar isso adiante, tá? O 9 de copas, cortando com 7 de espadas, vai ter libertação sim, peixes, vai ter libertação, vai ter superação, vai ter uma quebra de um padrão negativo, tá? Que estava prejudicando vocês, levando vocês para a lama, e isso aqui vem através do campo emocional, tá? Alguma questão emocional estava prejudicando e parando muito vocês aqui, ó. 9, 7. E isso aqui virá como uma torre, tá? Virá como uma torre. Vai abalar, vai ruir, vai cair ao chão. Para que haja essa libertação. Pronto, eu não preciso mais disso. Eu tô limpo, eu tô limpa, eu tô irreconhecível. Aqui fala muito dessa questão. Esse padrão de trabalho também, onde você vai levar esse conhecimento ao outro, vai te trazer, sim, de pouco a pouco, uma libertação emocional, porque vocês vão se sentir mais capazes, vocês vão se sentir mais perspicazes, tá? A estrela cortando com a energia do 2 de ouros. Aqui fala muito de uma cura espiritual, tá, peixes? Aqui fala muito de uma cura espiritual. Alguns de vocês aqui, através de um dom, através de um talento, levam luz às outras pessoas. Trazem ali uma frequência de cura. Trazem uma frequência de um padrão energético e espiritual, tá? Aqui fala que você é encaminhado, né, aonde a espiritualidade te leva. E desses lugares que você passou, você não foi ali de forma aleatória. Houve um propósito, houve um significado. Em cada lugar que você passou, houve um significado. Aqui fala da luz interior, da força da luz interior. Aonde, né, eu trago esse dom de cura. Alguns de vocês aqui trazem um dom de cura. Que coisa linda. Gratidão, espiritualidade. Vamos clarear melhor para vocês, né? Com um tarô mitológico. Energia geral, signo de peixes. Energia geral, signo de peixes. Epa! Peixes. Há uma busca aqui para um equilíbrio espiritual, tá? Pode estar vindo através de vocês
ou através de um amparo na espiritualidade. Pode ser vocês que estejam buscando aqui, né? Um equilíbrio, um direcionamento, um amparo. O Hierofante, o 10 de ouros, o Eremita, a Justiça, eita, eita, eita. O 4 de espadas, o 7 de ouros, seis de copas e o 10 de paus. Ok, ok. O Hierofante, cortando aqui com 3 de espadas, aqui fala muito de uma dor, tá? De um vazio espiritual, tá? E aqui fala muito de uma procura, de uma crença, né? Talvez eu me sinta perdido, porque eu não me encontrei, né? Eu não tive clareza, não tive consciência, não tive consistência dentro do que eu vivi, dentro do que eu fui direcionado. Então, para alguns aqui, ou para a maioria, haverá muito uma quebra de crença, tá? São pessoas que estão seguindo um direcionamento diferente, né? Religiões, crenças, padrões, cultura. São pessoas que estão buscando se encontrar, tá? Tanto de forma espiritual, quanto mental, quanto emocional. Então, sim, há essa energia, tá? Aqui fala também, ó, de uma dor que será quebrada junto com o padrão. O 10 de ouros, cortando com a energia do 5 de paus, né? Após muito conflito, após muita desordem, né? Aqui fala do estabelecer, da estrutura, né? Haverá um momento, haverá um período de boas novas, né? Boas notícias. Aqui fala de crescimento, prosperidade, direcionamento, abundância. Fala também, né, da união familiar e da estrutura, né, financeira. Aqui fala muito da construção de uma base sólida, tá, peixes? Através, sim, né, da sua conduta, do seu crescimento e do seu fortalecimento emocional, tá? Aqui fala muito da construção de uma base sólida. Alguns de vocês aqui começarão a participar ou a frequentar, né, um ambiente ou uma dinâmica relacionada a questões espirituais. E isso, de alguma forma, vai te fortalecer e te trazer uma base, uma estrutura e um apoio, tá? Aqui fala também de criação de laços. Haverá um evento onde você será muito bem recebido, tá? Pode ser que no primeiro momento você questione, mas você tomará consciência, né, que será ali uma harmonia. O Eremita, energia de Virgem. Pode ser que vocês estejam lidando, né, com alguém do signo de Virgem ou tenham no mapa. Vale a pena sim dar uma conferida nessa leitura, lembrando também que é o seu oposto complementar. Aqui haverá uma caminhada de conhecimento, haverá uma caminhada de sabedoria, né? Aqui fala que algo à frente... Ixi, só um minutinho, gente. Algo à frente lhe aguarda para que você tenha clareza e tome consistência do que foi esse chamado. Lá na frente você vai saber. Lá na frente você vai compreender o porquê dessa transição. O porquê de você ter se afastado desse lugar, desse ambiente, ou de algumas pessoas. Aqui também fala de um casamento, tá? De um casamento, uma união sábia, né? De uma base, de uma estrutura. A justiça, cortando com pajem de paus, olha isso aqui. Uma verdade que precisa vir à tona. Algo que de alguma forma trouxe uma estagnação, via como injustiça. Alguns de vocês aqui ficaram presos numa injustiça há muito tempo, tá? E isso pode estar vindo de fatores ancestrais, tá? Pessoas que foram muito injustiçadas, né? Alguns carregavam esse peso da injustiça e acabaram se estagnando. Só que aqui, ó, haverá a força da superação. Por quê? Porque o divino interviu. Aqui haverá a providência divina, tá? E vocês começarão a soltar esses padrões, esse peso energético. O 4 de espadas, cortando com o 8 de copas, aqui fala de um caminho que vai sim trazer insegurança, né? Porque nem tudo são flores, mas você vai seguir adiante, refletindo, conhecendo, avaliando e se fortalecendo com o tempo, tá? Porque não é pensando que você vai deixar um lugar aqui, vai para outro, você vai ser feliz, né? Não é assim. Haverá a construção da felicidade. Aqui fala muito da preocupação, né, em ter segurança, em ter harmonia. Alguns de vocês aqui prezam muito pela liberdade, tá? O 7 de ouros, cortando com o 7 de paus, aqui fala de uma consciência maior que vai te fazer ter mais clareza, né, sobre o que você dá e recebe, né? Sobre se tá certo, tá equilibrado o que você tem recebido, como você tem se doado. Aqui também fala, né, que será devolvido a você o que você entregou para os outros. Aqui fala de um trabalho de muita excelência, de muito amor. Eita, coisa linda. Uma colheita que você verá florescer, tá? O 6 de copas,
e o 10 de paus. Eita, eita, eita. O 6 de copas, cortando com 9 de copas. Aqui fala muito de uma libertação emocional que vai te fazer ter mais harmonia e ter mais paz com relação ao passado, tá? Alguns de vocês aqui estão deixando ali uma frustração para trás, tá? O que você sentia que te pegava muito, que te prendia muito. E o 10 de paus com a energia da estrela, né? Aqui haverá libertação espiritual para um peso que não era seu. Alguns de vocês aqui traziam um peso energético representando um homem, tá? A espiritualidade estará limpando isso pelos próximos dias. Eita, coisa linda. Gratidão, espiritualidade. Vamos de conselhos para peixes. Qual o conselho do tarô da oposição? Conselhos do tarô da oposição para peixes. Opa! Tem muito sobre um passado aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Ok. 3 de copas e o 8 de ouros, né? Aqui fala muito de abandono, né? São pessoas que se sentiram abandonadas, deixadas de lado no passado, né? Não tem apoio, não tem rede de apoio, não tem estrutura, mas mesmo assim eu vou fazer. 8, 9, 10, 11. A justiça e a verdade. Mesmo assim eu vou buscar. Mesmo assim eu vou me fortalecer, porque eu acredito, eu creio que eu vou vencer. São pessoas que saíram da lama e se levantaram, tá? Aqui fala de grandes histórias de reconstrução. Vocês são grandes exemplos de reconstrução. Porque vocês saíram de onde muita gente não ia conseguir sair. Aqui fala de um exemplo de força e coragem, tá? O presente, o rei de paus. Hoje eu direciono os meus caminhos. Eu tenho força para me estabelecer. Para realizar os meus desejos, pelos meus caminhos, pela minha luta, pela minha batalha. Há um líder de muita honra aqui. Há um líder de muita honra aqui. Alguém que lidera por coragem e amor, tá? Gratidão. Aqui fala de liderança nata, tá? Muitos aqui serão chamados a realizar um trabalho de direcionamento, né? Vocês à frente e os seguidores, direcionando, acreditando e confiando, tá? Coisa linda. Gratidão, espiritualidade. Houve um pai de muita honra aqui, tá? Energia geral, signo de peixes. Conselhos para peixes. Conselhos para peixes. As pedras e a raposa. Aqui fala de atenção, tá? Pelos caminhos. Aqui fala de uma mulher que observa alguns obstáculos e algumas dificuldades em sua vida, tá? Observa a distância. É como se esses obstáculos e essas dificuldades estivessem tirando a sua atenção ali e isso viesse como vantagem para essa pessoa, tá? Toma cuidado com relação a isso. As estrelas e os ratos. Aqui fala de uma vitória espiritual, tá? Uma vitória espiritual, a espiritualidade abrindo os caminhos, tá? Aqui fala muito de quebra, de finalização, de uma situação ali de migalhas, de escassez, tá? E isso vinha muito com relação a situações energéticas, tá? Peixes. A cruz e o cavaleiro, coisa linda. Salve São Jorge Guerreiro, força de São Jorge aqui à mesa. Fala também, né, de direcionamento e proteção ao cumprir um propósito. Vocês são direcionados pela espiritualidade, tá? Tem muito uma energia aqui, ó, de te tirar da escassez, de te tirar de um ambiente que não estava propício, tá? Alguns de vocês aqui sentiram a condução da espiritualidade diante dessa situação, né? As cegonhas e a mulher. Aqui a gente fala de uma mudança, né? De uma mudança, de uma transição. Para alguns aqui, né? Vocês se mudarão aqui para próximo de uma mulher. Pode ser um familiar, pode ser uma amizade. Aqui também fala de uma mulher gestante, né?
Pode ser também, tá muito forte a energia de uma criança chegando, tá? Olha isso. Tá muito forte aqui a energia de uma criança chegando, ó, em casa. Aqui é um casamento e uma criança que vem, tá? Pode ser, né, relacionado a vocês ou pode ser relacionado a uma pessoa próxima a vocês. Aqui fala de muitas mudanças relacionadas a uma mulher, tá? O sol e a montanha. Algo vai clarear e você vai tomar consciência de que não precisa enfrentar aqui um sacrifício. Porque a luz renasce em você, tá? Alguns já estavam prestes a entrar num caminho difícil aqui, tá? De alguma forma que algo foi clareado pra você. Olha, não vá por lá. Não vá por lá que a coisa não vai ficar boa, tá? A árvore e a âncora. Isso. Fortalecimento. Alguns de vocês aqui, ó, vão permanecer no lugar e vão criar raízes. Vão colher os frutos, que vão te trazer aqui prosperidade, tá? Aqui a gente fala de crescimento familiar. As cegonhas e as pedras, obstáculos que não te param, tá? A cigana e a raposa. Aqui fala de uma mulher que tem ficado de olho em você. O sol e as estrelas, clareza e cura espiritual, tá, peixes? A montanha e os ratos. Aqui fala de pessoas que tentaram te prejudicar e estão tendo uma dificuldade de se aproximar novamente de você, tá? Aqui fala muito de você estando blindados. A árvore e a cruz, raiz ancestral, raiz espiritual. Você tá próximo da sua família de almas, tá, peixes? Você tá próximo aí, né, com relação às provas que você precisa direcionar. O cavaleiro e a âncora. Alguém vem para se estruturar. Eita, coisa linda! Gratidão, espiritualidade. Vamos ficando aqui por aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido. Pegue apenas o que for para vocês, o que não for vocês, soltem ao universo. Vamos de mensagem do oráculo das intenções. A leitura já ficou muito comprida, né? Mas precisávamos trazer essa mensagem. Conselhos para peixes. Qual o conselho do oráculo das intenções? Abundância. A abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos compreender que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e receba o que de melhor a vida tem a oferecer. Manifeste a abundância. Você é capaz. Você manifesta tudo o que você cocria. Vamos manifestar essa energia em nossas vidas? Se você sentir no seu coração, coloque aqui embaixo nos comentários. Me abro a prosperar e a acolher a abundância que vem até mim. Me abro a prosperar e a acolher a abundância que vem até mim. Gratidão. Recebam com amor e com sabedoria, que vocês se sintam acolhidos pelos seus ordenamentos de fé e que Deus Pai Todo-Poderoso os guie, os acompanhe e os proteja sempre nos seus caminhos, na sua energia e a toda a sua família. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.